Conseguem deixar os áudios de vocês fechados? Boa noite, que sala linda, cheia, muito, muito legal. Sejam todos bem-vindos. E hoje a gente vai falar, a gente não, doutor Rafael foi nosso convidado especial aqui para falar sobre água, que é uma dúvida muito grande que a gente tem, né? Principalmente que 70% do nosso corpo, gente, é água. E a gente precisa deixar esse nível de água alto. Gente, eu acredito que a gente, né, assim, na quantidade, tem que tomar mais água do que comer, né? E 90% do nosso cérebro é água. E então vocês imaginem se essa água não tiver uma qualidade, uma pureza, uma energia, uma água que nos faça bem, né? Então, hoje a gente trouxe aqui o doutor Rafael para falar com a gente, trazer um pouco de conhecimento, nos auxiliar, nos tirar dúvidas. Muito obrigada, doutor Rafael. Estamos aí. Sempre que precisar, estamos juntos. O negócio é tentar multiplicar aquilo que a gente conhece para as pessoas aprimorarem. Não é assim? Então, pessoal, boa noite para todos. Coisa boa estar com vocês mais uma vez. E espero que a gente esteja juntos por muitas e muitas vezes, com certeza. Se o Papai do Céu permitir, estamos juntos. É um item, realmente, um item que a gente tem que prestar muito atenção, né? Eu não sei se as pessoas prestam atenção dessa forma, se as pessoas veem dessa forma, né? Mas é muito importante que a gente preste atenção, tá? Por quê? As pessoas não escutavam nada sobre água. Ninguém ouvia falar de água há uns anos atrás. As pessoas tomavam porque tomavam. Não tinha nenhuma demanda específica ou que fizesse bem ou mal. Era simplesmente tenho sede de tomar água, né? Aí chegou um momento da história, não faz muito tempo atrás, né? Mas alguns anos atrás, que começaram a falar que a água tem que ser tomada e a gente tem que tomar um mínimo de 2 litros de água, que é o que vinha e primeiramente, né? Ah, pelo menos 2 litros de água tu tem que tomar por dia e tudo mais. Depois disso, se aprimoraram um pouquinho mais. Não, você tem que tomar 35 ml por quilo de peso. Isso já é um número bem, bem corrigido, né? 35 ml por quilo de peso vivo que você tem. Ah, fantástico, né? Pá, mais uma informação. Aí as pessoas começaram a tomar mais água, né? Começaram a ter essa ideia de, não, tomar água é necessário, vou começar a tomar mais água. Mas que água? Ninguém falava sobre isso. Qualquer água servia? É líquido, toma. É água, toma. Será que era isso mesmo? Aí depois veio mais uma informação. As informações vinham vindo assim, né? Eu estou dizendo informações não nossas. A gente sempre entendeu o que, que era melhor. O problema era tu conseguir, mas a gente sempre entendeu o que, que era melhor. Mas quando, sabe aquela questão de mídia, quando ela começa a falar sobre algo, né? E, na realidade, eles botaram mais um item depois disso. Ah, com pH alto. Não, tem que tomar água com pH alto. Mais uma informação. Aí, as pessoas muitas vezes chegavam na clínica com uma garrafinha. Ah, toma água. Não, eu tomo muita água. Sempre tô com a minha garrafinha. Aí levantava a garrafinha e a garrafinha era PET. Porque desde os anos 90, com um boom da indústria, um, uma das indústrias que cresceu muito foi a indústria do plástico, né? Foi um boom. Então, tudo que antes era de vidro, era isso, passou a ser plástico. Tudo. E aí, o que que aconteceu? As pessoas achavam que era bom. Então, a primeira coisa que as pessoas chegavam para se atender e mostrar uma garrafinha, PET. Aí tu tinha que explicar, puxa vida, pois é. Só que essa tua garrafinha, ela vai para dentro da geladeira muitas vezes, né? Porque tu quer tomar fresquinha. Outras vezes tu tá no carro, deixa ela no carro e ela aquece. O que que tá acontecendo aqui? A tua garrafa tá passando
bisfenol, parabeno, fitalatos, tudo para dentro da água. Isso é bom? Não. Produtos químicos que fazem um mal tremendo, podem gerar câncer e as pessoas devem tomar. E aí o pior, tu pergunta para a pessoa, mas qual água tu tá tomando dentro dessa garrafinha? Ah, lá da torneira de casa. Aí, cada um aqui está numa região, né? Mas vamos lá. Se for falar da torneira aqui da nossa região, a maioria da água é pega aqui do Rio Guaíba. O Rio Guaíba é um rio aberto, um rio que coleta água de toda a serra e tudo, mas é um rio muito mexido, muito com muitos esgotos, com muitas coisas dentro dele, entendeu? E se quem sobrevoa Porto Alegre, chega no aeroporto de Porto Alegre, ele passa por cima do Rio Guaíba. E o Rio Guaíba, quase toda o entorno dele é plantação de arroz. Paga para mim a luz ali. Essa daí no meio. Eu acho que ela tá dando. Me parece que ela tá dando um brilho bem na minha. Isso, acho que assim fica um pouco melhor, né? Tava dando uma. Eu tava conseguindo ver um brilho na frente de mim aqui. Ficou bem melhor. Ah, ficou melhor, né? Sim. Então, ah, quase todo o entorno do rio, ah, ele é plantação de arroz. E o que que acontece? Toda a plantação de arroz tem que ter defensivos, tem que ter agrotóxico, né? E vai para onde? E mais, o que que a mulher usa quando ela fica moça e depois ela começa a ter relação? A maioria das mulheres, né? Aquelas que ainda vão lá, não usa é melhor, mas vamos lá. A grande maioria usa o quê? Anticoncepcional. E o que que é o anticoncepcional? Hormônio feminino, certo? E aí ele é descarregado por quem, por onde? Pela própria urina, e que depois ele vai descarregar nos leitos. Não tem como não. Então, o que que nós temos numa água assim, tipo essa que nós temos aqui, que é do rio? Nós temos hormônios, e vários, não é só isso que eu disse, tá? Nós temos hormônios, nós temos impurezas de uma forma geral, mas nós temos agrotóxicos. E aí, depois que é coletada essa água, eles precisam garantir que ela não tenha micro-organismos, né? Um vírus, uma bactéria. Então, eles colocam uma carga química muito grande, principalmente o cloro. E aí, para ajudar, ainda acrescento com flúor, né? O danado do flúor, ele ainda enrijece minhas glândulas cerebrais, né? Calcificam. Bom, fazem isso, eu vou lá, vem pela rede, e eu vou lá e tomo da torneira. É melhor não tomar. Então, aquilo que a gente diz, toma 2 litros, toma 35, que é o mais certo, é 35 ml por quilo de peso. Para um caso desse, tu bota a mão na cabeça, ai, tá botando muita porcaria para dentro do corpo. Então, nesse caso, seria preferível ficar sem tomar água. Então, para vocês terem uma noção de que a água é muito importante a gente prestar atenção. Hoje falamos muito, tem várias regiões que a água vem de poço artesiano, que teoricamente deveria ser muito melhor. Por quê? Porque eu estaria livre da grande parte do cloro e do flúor, certo? Claro que eu tenho que cuidar do micro-organismo, mas eu estaria livre do cloro e do flúor. Mas aí vem um outro problema. Boa parte dos poços artesianos, eles têm uma água mais dura. Não estou dizendo que são todos. Muitos têm. Vimos e presenciamos isso nessas palestras que a gente fez aí nesses dias, né? Então, muitos deles têm uma água dura. É aquela que muitas vezes faz entupir um chuveiro, faz criar uma crosta branca
nas chaleiras. E se isso acontece e cria essas crostas brancas, lá dentro do meu corpo ela pode fazer o quê? Essa dureza é calcária, excesso de calcário. Consequentemente, tem mais cálcio, tá? E aí, dentro de mim vai fazer o quê? Vai começar a fazer eu ter arteriosclerose. Posso ter pedra nos rins com mais facilidade. Posso ter infecções devido a isso. Viu só? Quanta coisa, né? Dá com pouco. Como eu tenho um excesso e o corpo não sabe lidar com cálcio, se eu não tiver um equilíbrio entre vitamina D, entre magnésio e entre K2 e MK7, ela começa a dar sobreosso, ela começa a fazer bico de papagaio nas pessoas. Então, é muito importante, pessoal, que a gente saiba que água a gente está bebendo. Não é só quantidade, não é reservá-la de qualquer jeito. A gente precisa prestar atenção nisso. Qual é a água que você toma? Não, eu tomo água mineral. Pode ser que você me responda assim: eu invisto, pago, gasto, mas eu tomo água mineral. E será que a minha água mineral é boa? Vamos falar de ideal? Toda água mineral, ela tem uma carga positiva de ORP. O que é ORP? Potencial de oxirredução. Elas são oxidativas. Toda água oxida. Então, se eu pego uma água que é altamente oxidativa, ela vai me oxidar, sim. Ela vai me envelhecer, sim. Tudo que é oxidativo, e a maioria das alimentações hoje são oxidativas, o RP é positivo, que a gente chama, né? Então, potencial de oxirredução, em todas as águas que nós temos aí, elas são positivas. E elas muitas vezes passam de 300, de mais 300. E aí o que que acontece? É um dano ao corpo. O corpo não tem como corrigir. Ele consegue corrigir até uns 300. Já é um déficit, ele vai criar boletos para o futuro. Boletos é que a gente tem que pagar lá na frente. Ele vai criar esses boletos. Porém, quando passa de 300, é dano na certa. E tu sabe que as águas minerais, praticamente em 100%, todas elas estão acima de 400? Bacana, né? Isso é medido. Tu pega um aparelho e mede na água. E ela passa, todas elas. Mas aí a pessoa diz, não, mas peraí, mas eu já ouvi dizer que é bom e eu tomo. Água mineral com gás. Eu tomo muito, gosto muito, que já ouvi dizer que é muito bom até para digestão. Aham. Sabe qual é o pH da água com gás? Não, não vale olhar no rótulo, porque no rótulo ela vai ter o mesmo pH da água sem gás da sua própria fonte. Só que, quando tu bota o gás, ela não pode ter as mesmas características da sem gás. Qual é o pH verdadeiro? No rótulo diz 1. Mas se tu medir qual é o pH verdadeiro? Em torno de 3. É altamente ácido, praticamente igual à do refrigerante. Já pararam para pensar nisso? E agora, o que que a gente faz? Invisto em água, gasto mais do que devo. De repente, se eu for contar a minha vida comprando água mineral, eu posso comprar uma máquina de repente, ou eu posso comprar uma solução um pouquinho melhor, né? Aí tu pega umas águas que muitas vezes mineral, que até o pH é um pouquinho mais alto. Aí tu vai olhar a composição
ela tem um monte de bicarbonato, um monte de sódio. Quer ver uma água que tu olhava assim, pH maravilhoso. pH de 9 e pouco. Era a água água cristal, era a água da Coca-Cola. Não sei se alguém aqui conheceu. Hoje é difícil de ver ela nos mercados. Teve uma época que parece que eles compraram os mercados, só tinha ela. Ela chegava a ser saloba de tanto sódio que ela tinha. Quando tu eleva, não tem um equilíbrio de minerais, e tu eleva um mineral só, ela fica mais com um pH mais alto. Só que vai te fazer bem? Não. Não tem equilíbrio. O corpo não trabalha com excesso. Vai trazer problema? Claro que vai. Água boa, ela precisa ter algumas características. Primeiro é ser pura. Vai querer tomar água com alguma coisa que faça mal? Vai querer? Não, né? Então, primeira coisa é que ela tem que ser pura. Garantida que ela é pura, que tu não vai estar tomando nenhuma bactéria, nenhum vírus, nenhum hormônio, nenhuma substância química fora do normal. Então ela tem que ser pura. Depois ela precisa ser o quê? Condutora. Porque a água no nosso corpo, ela exerce qual função? De condução. Quando você pensa, quando você pensa em mexer um pé, por que que verdadeiramente você mexe o pé? Ah, mas é uma ligação do sistema nervoso. O sistema nervoso está ligado e mandou eu mexer o pé. Sim, mas quem é que leva essa condução? Quem faz essa condução elétrica até lá? Quem faz o que eu pensei que tem que ser realizado ser rapidamente realizado? É a condução elétrica da água. Se não, eu demoro. Por que que a gente vai envelhecendo e a gente fica mais lento? Os reflexos ficam menores. Se eu cair, muitas não sei nem botar a mão na minha frente. Tu já viu uma criança cair e não botar a mão na frente do rosto? Só se for muito bebê. Mas se não for, ele vai botar. Por quê? Porque ele tem reservas alcalinas. E aí, consequentemente, ele tem reflexo melhor que os nossos. Porque nós já não temos essa reserva. E muitas vezes, e na grande maioria das vezes, somos desidratados. E aí diminui a velocidade do meu reflexo, a velocidade da comunicação elétrica entre o comando e a ação. Já pensou nisso? Sabia que a maioria das pessoas que muitas vezes acham que estão com Alzheimer, na realidade elas estão só desidratadas, porque basta 2% de desidratação, 2% de desidratação, e ela tem lapso de memória. Ela não lembra onde botou a chave, ela não lembra o que comeu, ela não lembra o que. Ela vem fazer o quê aqui? O que que eu vim fazer aqui mesmo? E muitas vezes não tem nada a ver com qualquer outro item. Se é o estresse, que também pode me trazer esse tipo de característica, ou se é realmente um início de uma perda cognitiva. Muitas vezes é só hidratação. Muitas vezes as pessoas comem, mas na realidade, porque acham que estão com fome, mas na realidade estão com sede. O sensor ele tem uma dificuldade de identificar um ou outro. Então, na dúvida, pessoal, primeiro tome água, para depois ver se realmente é sede, ou se realmente é fome, certo? Conhece isso, não?
Então é muito importante. As pessoas vão envelhecendo, elas vão perdendo essa questão de sentir sede. O idoso ele não sente sede quase nunca. É muito raro uma pessoa com mais idade sentir sede. Só se ela realmente for uma pessoa que deseja estar bem. Então ela já aprendeu, ela já colocou essa característica na sua vida de quê? De pedir água, de querer água, de desejar água. Mas aquelas pessoas que não prestam atenção nisso, normalmente elas perdem o desejo da água. Elas não sentem mais sede, certo? Qual é a outra característica que seria ideal? Então, um pH mais elevado. Mas um pH mais elevado, então eu teria que botar mais mineral nessa água. Será que é isso? Se eu fizer isso, vai aumentar o pH da água, sim. Mas lembra que eu disse que não pode ser um pH alto por adição de mineral, de um mineral ou outro, sem ter o equilíbrio, porque ele vai acabar fazendo mal. Lembram disso? Então, como é que tem que ser esse pH? Esse pH tem que ser por equilíbrio. Toda vez que eu tiro dessa água competidores dos minerais, se eu pego e tiro flúor, cloro, metais, toxinas, hormônios, íons positivos, que o corpo não deseja íons positivos, naturalmente o pH sobe. Naturalmente o pH vai subir. E vai subir a um padrão acima do padrão de pH do sangue, do nosso sangue. Então ele vai acabar corrigindo erros que nós fazemos na nossa própria vida. Então aqui a água começa a ser uma água perfeita. Que mais? Eu posso utilizar. Então vimos água pura, condutora, com pH mais alto, por equilíbrio, e eu posso ter nessa água um antioxidante? Posso. Claro que eu posso. E o que que tem na composição da própria água que é um antioxidante? A água é formada por a molécula de H2O. O que quer dizer isso? Eu tenho duas moléculas de hidrogênio para cada molécula de oxigênio, certo? É isso, né? Não estou errado, né? Então, se eu quebro os clusters da água, que aí me transforma a água mais fina, certo? Toda a água que hoje nós temos, ela parece, vamos olhar, tu não consegue ver isso olhando para a água, tá? Mas ela é uma água que hidrata menos. Para você fazer um chá, você precisa fazer o quê? Senão não vai conseguir tomar chá. O que que você precisa fazer? Alguém quer me responder? Pode abrir aí o Esquentar a água para Esquentar extrair o água. chá. esquentar a água para extrair chá. Sabe por que que tu esquenta a água? Porque toda a água que você pega para fazer um chá, ela vem com clusters fechados. O que que é o cluster? Vamos lá, vamos brincar. Tu sabe o cacho de uva? Sabe, né? Tu consegue pegar um cacho de uva e comê-lo? Consegue? Tem que tirar cada. Ih, não sei o Cada nome. baga de Cada uva. baga. O Isso. cacho tu não consegue comer. Por quê? Porque ele está todo junto, todas as baguinhas, todos os grãos de uva estão juntos, não tem como entrar na boca, certo? Não tem como pegar um cacho, né? Antigamente lá, como é que é? O Nero,
Aquelas figuras antigas, eles pegavam o cacho inteiro e levavam na boca, mas pegavam uma uva e eles não tiravam com a mão, né? Eles levavam na boca o cacho. Era a coisa mais até estranha, né? Por favor. Mas tudo bem, eles pegavam o cacho e levavam o cacho na mão. Mas eles não comiam o cacho inteiro. Era uva por vez. A água que nós temos hoje, ela tem a mesma composição, ela vai se unindo moléculas e ela fica dura. Então ela tem dificuldade de entrar dentro da célula, então ela hidrata muito menos e ela conduz muito menos. Se simplesmente eu tomar muito dessa água, eu vou hidratar pouco, mas hidrato. Vou ter uma condução elétrica, vou, mas é pouca. Quando tu quebra o cluster, quando tu bota uma ação na água para ela dissolver o cluster, ela fica fina o suficiente para ser mais rápida no corpo. Mas não só isso. Então ela conduz mais rapidamente toda a informação. Meu reflexo aumenta, tudo aumenta. Porém, ela consegue entrar, permear a membrana celular e estando lá dentro, ela consegue tirar mais toxinas. Porque o que que é a nossa célula? A nossa célula, basicamente, é uma queimadora. Quer dizer, ela é como se fosse um motorzinho. Ela recebe uma nutrição, um alimento, né, pelo sangue, por intermédio do sangue, ela utiliza e ela entrega de volta. Vamos supor, então ela recebe pelo sistema arterial, ela recebe uma solução rica de minerais, oxigênio, tudo que tem ali, né? Glicose também para ter energia, coisa e tal. Ela recebe, utiliza e devolve uma solução pobre, que é o sistema venoso, o sangue venoso. Então entra rico, sai pobre, porque a célula usou. Mas ela tem um trabalho feito. Todo o motor do carro, depois de trabalhar, ele tem um que lá atrás dele, lá no fundo do carro. O que que tem para a rua assim? O escape, não é? Aquilo que ele não quer, o dejeto, ele manda embora. Nós também temos. Aquilo que a célula deixou de disfunção, que eu não quero mais, ela joga para qual sistema? Sistema linfático, que corre junto. Sistema arterial, venoso e linfático. O linfático carrega este, vamos dizer, problema, que as coisas ruins que acabaram indo junto com a nutrição, aí a célula trabalhou, aquilo ela não quer, e ela vai jogar e excretar para onde? Sistema linfático. E o sistema linfático, se não tiver muito oprimido por tanto problema que as pessoas acabam se envolvendo em comer, beber coisas ruins, ele vai dando fluidez e vai tirando as toxinas normalmente do corpo. Agora, se a pessoa estiver muito intoxicada, é o que dá os sistemas linfáticos bloqueados e podendo chegar lá nos linfonódulos, por exemplo, né? Certo? Está no sistema linfático. Então, a água ela é tão importante que, se fina ela for, sem os clusters, ela consegue permear a membrana celular e retirar com mais facilidade as toxinas. E se eu tomo a quantidade de água necessária, ela vai também ir eliminando e desobstruindo o próprio sistema linfático, que é o sistema de excreção. Hoje até a gente comentou, né? Quer dizer, a pessoa que toma a quantidade de água suficiente e boa, ela urina branquinho, ela urina ali um leve amarelinho, sem cheiro. Por quê? Porque tu vai mais vezes, mas ele vai sair bem diluído e limpa o corpo como um todo. O corpo se mantém sempre limpo. Aquela pessoa que toma pouca água é um xixi amarelo forte e fétido. Ele vai ter mais cheiro. Deixa um pouquinho esse xixi no banheiro ali para ele dar uma impregnada, você vai ver que cheiro fica. Por quê? Porque é muita toxina. Por quê? Porque eu tenho pouco líquido para lavar e ser filtrado para ser jogado fora as toxinas.
Começou a pensar um pouquinho no que você faz? Começou a conseguir relacionar com o que você faz? Mais uma vez, qual é a água que você bebe? É a comprada? É a filtrada? O que que você faz para conseguir uma água que realmente vai fazer algum benefício para você? Alguma dúvida até aqui? Eu acho que eu vou abrir os slides. Pode perguntar. Ninguém tem dúvida? Puxa vida. Não, Ai, ai, eu não tenho dúvida, mas eu procuro a minha água, eu filtro, tenho o filtro da minha pia, tá? Do filtro vai para o outro filtro de barro e depois eu tomo, eu uso hidrogenado, né? Mas como é que tu faz o hidrogênio? Ah, eu comprei um aparelho que ele faz tanto para respirar quanto para. Agora não lembro o nome. Ah, eu sei qual é. É. O mais efetivo é o tomar, não é o respirar. Eu uso Só que, quando eu respiro, é mais porque eu tenho bronquite também, né? Isso me ajuda. uhum, sim, claro, com certeza. Mas ele tem ele é mais efetivo quando está dentro da água, o hidrogênio. Ah, ok. Ele consegue, isso já foi provado. Tinha um médico aqui no Brasil que ele tinha essa máquina de respirado, né? E ele falava muito nela, até que ele quebrou o braço dizendo, não, o melhor é dentro da água, hidrogênio Bom, dentro da água. Então, mas funciona, te ajuda. Com certeza o respirado também ajuda. Mas o hidrogênio dentro da água, só que a água tem que ser pura. Se a água não for pura, o que que acontece? Ele vai carregar com mais facilidade para dentro das células mas, aquilo que não é bom, né? mas, doutor, hoje nós temos Fala. água pura? Não entendi. Hoje nós temos água pura? Hoje a gente pode fazer. Nós Ah, temos, ok. não. Nós não temos, a gente pode fazer. Não temos, porque as águas Não. todas estão contaminadas. Todas são contaminadas, seja pelo solo, porque as plantações estão contaminando o solo freático, ou seja pelos rios. Todos eles estão contaminados. Não tem como não estar contaminado. E, infelizmente, essa é uma realidade. Lá no passado eles eram limpos, mas hoje, com a carga industrial, hormonal, que se joga dentro dos rios, não tem como. Ou nas plantações, não tem como o solo, o lençol, ser um lençol de qualidade. Não tem. É que as pessoas fazem muitas vezes um teste só bacteriológico, né? Bactericida, bacteriológico, mas não fazem da composição. Quando eles começarem a fazer da composição, aí eles vão ver que ela realmente tem problema. Mas é isso aí. A gente tem que fazer alguma coisa. Que bom que tu já faz. Isso me alegra muito, né? Quem mais que quer falar alguma coisa? Ou perguntar alguma coisa? Outra pergunta, é a ozônia a água? É boa também? Ozonizada? Só, para mim, sou certo dizer, só a que faz com a máquina medicinal, que tu toma um copo no dia. Somente essa pode servir para tu matar bactérias estomacais e assim não é para sempre também, tá? Tem que fazer um bloco, um período de 21 dias mais ou menos, um copo e depois descansa o corpo. Depois tu repõe bactérias intestinais, enzimas digestivas e aí tu vai trabalhar muito bem. Mas aí, para mim, o que funciona é a água que tu faz a partir de um equipamento medicinal, onde o oxigênio ele vem pelo cilindro e não é o da atmosfera. Ele Uhum. vem por um cilindro, passa por uma máquina, então ele é 100% puro, passa pela máquina de ozônio e desse ele descarrega para dentro de uma água, ele vai concentrando moléculas de ozônio dentro daquela água por uns minutos. Aí tu vai lá, tira e toma aquele copo, certo? Por 21 dias. Vai fazer um tratamento, certo? Um tratamento
bacteriológico no todo o teu trato digestivo. É bom? Muito bom. Excelente. Quando me falam de filtro com ozônio, infelizmente eu não acho melhor. Por quê? Então usa esse filtro para tu limpar umas frutas, alguma coisa. Mas por quê? Qual é a composição do nosso ar, da atmosfera? Deve estar também todo, está tudo contaminado. Não tem Claro, se eu jeito. disser quais são os gases que deveriam estar lá, eles são gases, né? Vamos dizer, naturais do sistema. Mas é só isso que está no ar hoje? Uh-uh. Ou tu tem uma poluição tremenda no ar? Aqui tem uns aviãozinhos jogando alguma coisa no ar. Aí também? Pois é, aqui também tem. Não Aqui também sabemos tem a o que é. agricultura jogando no ar, nós temos as indústrias jogando no ar, tudo isso. Aí tu pega uma maquininha que é aberta para o ar externo, ela puxa o ar onde deveria ter 21% de oxigênio, mas o resto, do 100 para completar os 100%, todo o resto, ah, todo o resto é o quê? Só que tu vai passar pela máquina e vai ir concentrando dentro da água. Será que é tão bom assim? Acho que a resposta está dada, né? Tu vais. Tudo bem, da parte de oxigênio, parte dele tu vai quebrar e vai transformar de O2 para O3, que é o ozônio. Mas todo o resto do gás vai ter que passar também. Aí tu aproveita uma parte de ozônio, mas vai ser impregnado na água outras substâncias que estavam no ar. Vale a pena? Não vale. Teve uma pessoa que respondeu que realmente é a melhor água que existe. Tá? Mas se tu fizer uma água, por exemplo, que nem ela faz aqui, faz duas filtragens, depende, passa por dois filtros, mas depende do tipo de filtragem, né? Tu pode ter uma filtragem bactericida com um prata coloidal, tu pode ter de carvão que retém metal pesado, retém qualquer outra substância, né? Então, quais são os elementos filtrantes? Esse é o mais importante do que a quantidade de filtragem. Mas vamos lá. De qualquer forma, são duas filtragens. Tu pega uma filtragem primeiro e bota na segunda, já estás fazendo algo muito bom para ti. Quando terminou de passar, que tu tem então agora uma garantia de uma água boa para se tomar, tu pode simplesmente usar fóton. Se tu usar um sistema de fóton na água, ela vai quebrar o cluster, vai colocar um infravermelho longo e vai colocar íons negativos. Ajuda? Muito. Vai melhorar, não igual aquilo que eu falei no pH, ela vai equilibrar mais o pH, ela vai deixar a água mais fina. Ela não vai, todas as características vão ser boas. Ela não vai ter uma só, que é o hidrogênio, que tu falou. Isso ela não vai ter. Mas ela já vai fazer um trabalho muito bom de detoxificação no corpo, certo? Aqui coloca hidrogênio na água, só existe uma que realmente faz da forma que deve ser feita. Por equilíbrio, que é uma máquina que tem uma câmara de eletrólise. Então, onde ela separa íons negativos de íons positivos. Quando ela faz isso e descarrega íons positivos para uma das descargas e na outra só te entrega íons negativos, com equilíbrio de minerais e com a adição da quebra do H, lembra que eu falei H2O, duas moléculas de hidrogênio para uma molécula de oxigênio? Quando eu quebro essa molécula de hidrogênio e vou lá e coloco uma das moléculas de hidrogênio para dentro da água, agora eu estou transformando a minha água num remédio. Por quê? Porque ela passa a ser o maior antioxidante que existe no planeta. Aí sim, agora eu passo a ser um tratamento. No Japão, isso está em hospitais para tratar pessoas. No Japão, que é um médico, Hiromi Shinya, que inventou a colonoscopia. Você sabe o que é a colonoscopia? Pois é, então, quem inventou, se hoje no mundo inteiro existe a colonoscopia, quem inventou foi o Hiromi Shinya, que é um médico da família real japonesa, né? Ele inventou isso. Lá no Japão,
essa substância, esse produto, ela está em hospitais porque tem um selo de ser um equipamento medicinal. E esse Hiroshima provou, já que que ele inventou a colonoscopia, ele provou que ele consegue eliminar câncer de intestino em 90 dias, equilibrando a alimentação e dando o maior antioxidante que existe no planeta. Então agora a gente vai reclamar o quê? Vai falar o quê, né? Quando tu tem algo que realmente é diferente, funciona. Então, água, pessoal, a gente tem que fazer o mínimo. O mínimo foi isso que tu dissesse, é filtrar, bem filtrado, com elementos filtrantes coerentes para que eu tenha uma água boa, para pelo menos transformar ela com quebra de cluster, eu tenho que conseguir fazer a quebra dos clusters, transformar ela em mais fina, certo? E ter uma energia interna que é o íons negativos. Isso vai fazer com que eu consiga limpar o meu corpo, trazendo mais energia para a própria mitocôndria, célula, e assim por diante, tá? Isso é muito importante de prestar atenção. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Como a gente chegou correndo, eu peguei algo que já foi passado há um bom tempo, eu já usei isso aqui. Mas vamos tentar repassar para vocês. Conseguem ver o que eu deixei aqui na tela? Sim, Consegue? Sim? sim, sim. Então, o poder fisiológico e clínico da água. Como foi dito, a Adri disse, 70% do nosso corpo é água. Então, qual é a água que eu ponho? Se eu botar uma água com veneno, eu vou envenenar meu corpo inteiro. Se eu botar uma água pura, ele começa a ter êxito. A água é considerada a maior riqueza da humanidade. Você consegue ficar um bom tempo sem comer, né? Mas consegue ficar sem água? 2/3 do planeta Terra é o quê? Até diz que não devia de ser planeta Terra, né? Uns dizem que devia de ser planeta Água. Sendo agora 97% salgado e 3% de água doce, de rios e lagos. A quase totalidade da água doce no planeta está intoxicada por dejetos industriais, metais pesados, pesticidas e outros, como hormônios e assim por diante. Essa questão do aquário, nós somos frutos do meio, sabe disso não? Como é que eu deixo meu meio interno, só que no nosso caso é o meio interno do aquário? Se o aquário estiver sujo, o peixe vai ter vida, não, por muito tempo? Ele depende, aquele é o meio dele, né? E nós por dentro, se tivermos com a água totalmente suja, com nossos líquidos do corpo, que é o sangue, todos os líquidos, aí a água é o sangue venoso, sangue arterial, o sistema linfático, se eles estiverem intoxicados, eu tenho vida? Com certeza não, né? A água tem o poder de ativar o sistema imune, aumenta a energia celular, lembra da mitocôndria? Ativa enzimas, protege o DNA e melhora as funções cognitivas. O corpo humano tem 70% de água em sua composição física. A partir da descoberta do mecanismo da hidrólise da água, ganham o status de nutriente. A água tem um status hoje de nutriente e é um dos melhores nutrientes que nós podemos ter. Por quê? Porque contém minerais. A água só não vai conter minerais se tu colocar num sistema específico que tira todas elas para tirar, para tu ter uma água
destilada ou bidestilada. Só que se tu fizer uso de uma água destilada ou bidestilada, tu simplesmente vai desmineralizar o teu corpo inteiro. Tu não vai ficar nem em pé, tu não vai ter força para ficar em pé. A saúde pode ser melhorada pela ingestão de uma água com melhor qualidade e inúmeras doenças podem ser tratadas eficazmente somente com água. E isso é a maior das verdades. Antigamente, a gente queria melhorar uma pessoa e tu não tinha muito o que fazer, tu dava chá para ela. Ah, mas é por causa do princípio ativo da erva? Nem sempre. Para ela aumentar a ingesta de água. Sendo que o chá não é a melhor água, mas vamos lá. Aumentar a ingesta de água, líquido, para ajudar em doenças. As pessoas não tomavam água. Aí alguém falou nesse nome, marca registrada de uma empresa do Japão, né? Esse nome diz voltar às origens, né? E aí, na realidade, é tu ter uma água totalmente equilibrada. Qual é a diferença dela? É justamente ter placas de titânio e platina que, eletrificadas, elas vão fazer a separação de íons negativos de íons positivos. Então, tu vai ter duas saídas. Uma de uma água impura, com íons positivos, e outra uma água pura, com íons negativos, e um equilíbrio. Tu pode ter vários tipos de água, não vou querer citar, não estou querendo levar a marca em nada aqui, tá? Só estou querendo dizer que quando tu fala de água, é a única até hoje que traz essas características e durabilidade. Pureza sendo mais hidratante, de 6 a 10 vezes mais hidratante que qualquer outra água, mais leve, mais alcalina e antioxidante. Esse é o ponto principal, né? Então ela tem, claro, aí ela faz várias outras coisas. Ela faz água que pode tirar agrotóxico dos alimentos, pode ser um demaquilante, ela pode ser para hidratar. Tem uma água que mata bactérias em 30 segundos, que é a 2,5. Tem a água da beleza, que tem um pH e componentes específicos para a pele e cabelo. Tem a água neutra para criança no primeiro aninho e para quando a pessoa toma um remédio químico. E aí vem as águas consideradas Kangen, que é voltar à origem, com pH equilibrado. Normalmente se toma 9,5, que é a melhor água que existe. Aí são características de cada uma delas, o que ela faz, ó. Pode hidratar olhos e boca, bom, a 11, a 9 tem toda uma característica, né? É mais alcalina, alcaliniza o corpo, tornando mais saudável, mais vitalidade, né? Para cozinhar, extrair o sabor dos alimentos. Tudo fica mais intenso. Por quê? Porque essa aqui não precisa aquecer, por exemplo, para fazer um chá. Não, tu vai tomar um chá frio, né? Mas porque ele é tão fino e tem características tão boas que tu não precisa para fazer, extrair o princípio ativo de qualquer erva. Até do chimarrão. Alguns dizem, poxa, os primeiros chimarrões são os maravilhosos, são os melhores que existem, porque fica intenso o sabor, tudo. Mas, claro, ela vai lavar um pouquinho mais rápido a erva. E assim por diante, eu não vou entrar em detalhes específicos, mas se falar de água, essa é o top. Todo o resto a gente tem que falar dali para baixo, tá? Aqui ele faz uma composição de uma pessoa de 72 quilos, né? Então ela precisa de uma quantidade de água, né? Certo? De 35 ml por quilo de peso. Aqui ele fez uma conta para tu chegar lá. Então, como foi dito hoje, o cérebro, 85% em torno de água, os pulmões 80, os rins 80, o sangue 79, o coração 77. Para mais uma vez ser falado, apenas uma redução de 2% na hidratação
do corpo, somente 2% de desidratação, eu já posso ter lapso de memória. Tá? Isso é muito importante a gente entender essa parte, tá? Aqui é muito técnico. É que essa aula aqui era para por uma questão mais técnica, tá? Mas vamos lá, 66% do processo de desidratação é intracelular, 26% é intersticial, 8% sanguíneo e, bom, preciso chegar nesse ponto? Não, não quero, não posso, não devo, né? E aí vem aquilo que a gente estava falando, ó. Sede, a sensação de sede não permanece igual durante a vida. O idoso perde a sensação de sede, que nós tínhamos falado, né? A região cerebral do hipotálamo, onde se localizam os centros de sede e da fome, são vizinhas anatomicamente. Em algumas pessoas, a sensação de sede pode ficar prejudicada e ser confundida com fome. Lembra que a gente comentou? É isso aí, é uma verdade. Certo? O idoso, então, acaba sendo o indivíduo mais vulnerável à desidratação. Por quê? Porque ele acaba perdendo essa sensação. A falta de água, inclusive, pode ser um dos causadores da constipação. Outro é medo de perdas, medo de perder coisas, pessoas, situações, também faz com que diminua os movimentos peristálticos. Menor reserva, o que é quando eu estou com, né, desidratado? Menor reserva funcional, o paladar, fome e sede, uso de medicamentos, maior demanda nutricional, prejuízos digestivos, doenças crônicas. Ela vai degenerando a pessoa. E aí tem alguns fatores. Mas vamos lá. Eu posso rejuvenescer ou envelhecer. Se eu estou oxidando, eu vou envelhecendo. Olha a maçã aqui oxidada. Tu abre uma maçã, em minutos ela faz o quê? Ela vai oxidando. Porque ele é um antioxidante. O ar tem o quê? Oxigênio, que é oxidante. Então, quando tu abre, ela fica exposta ao oxigênio, muito rapidamente ela oxida. Se ela permanece fechada, ela fica ainda no estado normal dela. Então, eu tenho que ter substâncias que vão antioxidando o corpo. A maçã antioxidante, ela é um oxidante. O chá verde oxidante é, a vitamina C antioxidante é, mas muitas coisas que usamos não são. E eu posso ter o maior antioxidante que existe para ser usado no ser humano, que é o hidrogênio, usando o próprio hidrogênio da água. Só que ele é um gás volátil. Então eu tenho que quebrar e introduzir ele dentro das células da água para ele permanecer mais tempo junto das moléculas da água e eu poder fazer o uso dele e ter o aproveitamento dele. Se eu deixo ele aberto, ele vai naturalmente se perdendo para o ambiente. Isso é muito comum. Mas o cara que é maior antioxidante é o hidrogênio. E nós temos hidrogênio, duas moléculas de hidrogênio por molécula de água. Então, o hidrogênio é o mais simples elemento químico da natureza. Possui apenas um elétron. Todavia, o átomo mais abundante no universo. Mais da metade da composição material do corpo humano é formado por hidrogênio. A característica mais importante da água ionizada é a presença do hidrogênio molecular dissolvido como um resultado para o processo de eletrólise. Água hidrogenizada, hidrogenada, a forma mais efetiva e econômica de fornecer o hidrogênio ao organismo é através da água hidrogenada, água enriquecida com moléculas de hidrogênio.
O hidrogênio é um potente antioxidante, é o maior que existe. Vitamina C, no máximo, ela vai te entregar um menos 100 de ORP, potencial de oxirredução. Já o hidrogênio, uma água com hidrogênio equilibrado, introduzido dentro das moléculas de água, ela chega a dar menos 900. Ela acaba sendo muito efetiva para vários problemas, né? Consegue penetrar no núcleo das células e proteger o DNA contra os radicais livres. E é melhor que isso, um dos poucos antioxidantes capazes de atravessar a barreira hemácia-encefálica, antioxidante no cérebro. O hidrogênio molecular entra nas mitocôndrias e melhora a produção do ATP, energia celular. O hidrogênio fortalece mecanismos de autocura e imunidade, proteção contra câncer e infecções. O hidrogênio promove a alcalinidade dos tecidos, melhora na oxigenação tecidual e controle da dor. Água rica em hidrogênio protege o cérebro de isquemias, fortalece os neurônios sobreviventes, diminui a inflamação, que é muito importante. Então, tu vê, tu tem um autista, ele vai melhorar tomando, se tomar na quantidade necessária dessa água, vai, porque boa parte da inflamação vai sair e vai melhorar muito o seu quadro do espectro. E controle até da apoptose, que bacana, né? Os resultados sugerem que a água rica, aqui são estudos, tá? Científicos, né? Mas os resultados dos estudos sugerem que a água rica em hidrogênio pode reforçar a qualidade de vida através da melhora de funções cerebrais ligadas ao humor, ansiedades e atividades do sistema nervoso autônomo. Dessa forma, é provável que a administração de hidrogênio molecular possa ter um potencial como nova terapêutica no tratamento bipolar, esquizofrenia, entre outras desordens ligadas ao estresse oxidativo, inflamação e desregulação da apoptótica. Parkinson, Alzheimer, eu não vou entrar muito aqui no detalhe, porque senão, coitado de vocês, né? Certo? Banho com água hidrogenada também para questões de pele, né? Quando tu tens aí afecções de pele, se tu tem uma água hidrogenada, ela vai ajudar e muito nos tratamentos, né? Eu queria mostrar uma outra coisa. Hidrogênio molecular contra a inflamação de pacientes em hemodiálise. Isso aqui é muito interessante. Quando tu tens uma água equilibrada e hidrogenada, mas pura, hidrogenada, tu consegue melhorar os quadros de quem está fazendo hemodiálise. Nós temos exemplo de pessoas, ó, com água, não é com outra coisa, tá? Pessoas tirando 12 quilos por semana de sujeira na hemodiálise. Pessoas que já chegaram ao limite de fazer todo dia hemodiálise. Tirando 12 quilos. E ao fato de tomar essa água na quantidade necessária. Mas quem está fazendo hemodiálise não pode tomar água. Essa água pode. Por quê? Porque ela já fez o mesmo trabalho do rim. Então o rim não vai ter esforço nenhum. Ele não vai trabalhar. Toda pessoa que está em hemodiálise não pode tomar água. Porém, essa é a única que ele pode. E ela começa a tirar toxinas naturalmente da pessoa. Consequentemente, a pessoa vai diminuindo a quantidade de sujeiras que ela tira na hemodiálise. Temos um exemplo do cara tirando 12 quilos e passou a tirar 1 quilo por semana. 12 quilos por semana para 1 quilo por semana. Melhora vários fatores na síndrome de metabólica. Único antioxidante com ação nos radicais livres. Também ajuda na mitocôndria. Regula a expressão de inúmeros genes e a fosforilização das proteínas. E inibe a expressão de fatores
pró-inflamatórios. Então, assim, é muito importante que a gente entenda aquilo que a gente de vez em quando fala, só não quer levantar uma bandeira, não é essa a ideia, tá? Mas realmente tem que separar o trigo do joio. Para separar o trigo do joio, muitas vezes é difícil tu não falar. A questão do pH que nós estamos falando, que eu estava falando diretamente para vocês, em que nós temos um pH de 0 a 14, a metade é 7. O nosso pH do sangue, ele é regulado em 7,35 a 7,45. É um rangezinho muito pequeno. Porém, olha lá, se eu tiver uma queda no meu pH sanguíneo para 7, de 7,35 para 7, eu já estou com doença crônica. Se eu tiver com 6,85 a 6,95, eu estou com câncer. Se eu tiver com 6,9, além do câncer, eu estou em coma. Se eu tiver com 6,8, eu estou morto. Mas 6,8 de pH para 7,35 é tão pequenininho. Pois é tão pequenininho. E eu me permito tomar um refrigerante que o pH é 2,5. Eu permito comer coisas industrializadas que os pH são baixos. E o meu corpo que se lasque. Ele é que tem que correr atrás e regular isso. E depois eu choro porque eu tenho dor no joelho, porque eu tenho dor na coluna. Por quê? Porque o meu corpo, para que você não morra e que eu não morra, ele foi corrigir o problema tirando minerais do próprio osso, da cartilagem, magnésio do coração. E as pessoas têm problema cardíaco, têm problema de osteopenia, osteoporose, tem problema de hidratação dos discos, já daqui a um pouco não tem mais nem os protetores do joelho e tudo mais. Por quê? Porque eles já foram trocados pela sua sobrevivência. Só por isso. E a gente muitas vezes não quer cuidar com o que come. Esse é o problema total. E não é porque eu sou gordo, porque eu sou magro, que vai dar diferença. É o que eu realmente faço, é o que eu realmente como. Isso vai fazer diferença. Porque tem magro que morre e tem gordo que morre. Então, se eu sou magro com saúde ou se eu sou gordo. É difícil ter um gordo com saúde, mas vamos lá. Se eu sou um gordo, mas que eu não me alimento com acidificantes, certo? Aqui ele fala sobre o prêmio Nobel, né, que o Alex Cariel, né, mas não vou entrar nesse mérito, porque é demais para a gente estar falando. Ele fala do pH, ó, o refrigerante é 2,5. Então, para mim poder corrigir um copinho de refrigerante no dia, tomei um copo no dia, para mim poder corrigir, eu precisaria tomar 32 copos de água boa, de um pH aí 9,5. Tu vai conseguir tomar 32 copos no dia para tentar zerar isso? Não vai. Não toma 32 copos. Então é um prejuízo que já foi dado. Mas as pessoas se permitem. Antigamente não tinha. Lá no nossos antepassados, nossos avós, eles não tinham refrigerante. Então eles não precisavam se preocupar com isso. Agora nós precisamos, porque todo mundo toma ele como água. Aqui foi aquilo que eu falei do cluster, né? Então, a água está com os clusters tudo junto, como se fosse lá o cacho de uva, né? E eu tenho então de 10 a 15 moléculas por cluster, por cluster. E quando eu abro ele, eu deixo ele hexagonal, consequentemente ele fica leve, ele hidrata muito mais, ele tem uma potência de absorção de nutrientes muito maior e remove resíduos de atividade celular com muito mais potência. Então, a água é um diferencial? A água é um diferencial muito grande. A condutividade da água, né, por intermédio dos minerais, você já fez aquele teste de abrir, você já fez aquele teste de abrir, não, de acender uma luz
Quando tu bota um cabo aberto num lado do copo com água e o outro no outro lado e ele acende a luz, quem é que conduz a energia de um cabo até o outro? É a água? Não, é os minerais contidos na água. Então, quando tu tira os competidores dos minerais, eles ficam muito mais condutores. E aí ele faz esse processo ficar muito mais rápido. E aí, assim, a questão de insulina. Vou mostrar aqui, acho que se eu não me engano, deixa eu mostrar aqui mais para frente. Dores de uma forma geral, ácido úrico, tudo é uma questão que tu pode resolver com água, tá? Eu vou um pouco mais, vou passar aqui algumas coisas, porque isso aqui realmente é uma aula de um dia inteiro, tá? A hidratação da pele, o rejuvenescimento com uma água dessas, ele é muito forte, tá? É muito bom. Aqui foi só com água. Isso aqui é chamado de larva do dragão, que acomete a pele das pessoas, ó, principalmente quem mora exatamente lá onde tem. Por isso que eles chamam que é larva, né? Como se fosse dos vulcões tomando água. O que aconteceu? A água sendo usada para psoríase, mas não é isso que eu quero. Eu quero buscar, ó, psoríase. Olha só a coisa mais linda. Olha só, até cabelo deu de novo. Cura as pernas, é só fazer o uso correto. Eu quero é outra coisa. Aqui, ó. Esse aqui que eu queria. Isso é um exemplo que quando tu usa uma água boa para idosos com glicemia alta, todos, 100% vão baixar. Aqui é por semana a medição, ó, de idosos, ó, por semana. Saiu com 451 na última semana, ó, de 7 em 7 dias, 116. 357, 196. Então foram 7 mais 7 mais 7, 21 dias. Então iniciou com uma medição, 21 dias depois, 138, 21 dias depois, 88. 137, 21 dias, 78. 155, 96. 398, 192. Todos 100% baixaram. Aqui está assinado, é porque eu acho que ele aumentou um pouquinho. Aqui está assinado. Deixa eu ver como é que eu vou diminuir um pouquinho. Não sei se eu vou conseguir. Aqui está assinado pelo médico, até que acompanhou esses idosos, tá? Bom, o que eu queria dizer para vocês? Água é vida. A água faz diferença em várias questões. Agora, a gente se permite a tomar que tipo de água? Eu sempre falei sobre água, nunca entrei muito em qual máquina é a melhor. Mas eu posso fazer água que nem... Claro, eu tenho a máquina, tá? Mas vamos lá. Eu aqui dentro eu tenho as pastilhas também, ó. Tá? Eu posso ter uma boa filtragem e ter as pastilhas de fóton. O que ela vai fazer? Ela vai justamente quebrar os clusters, deixar ela fina o suficiente para entrar na célula e eliminar toxinas. Certo? Ela vai entregar o infravermelho longo e vai entregar íons negativos. Só isso aqui, eu não vou nem dizer aquela melhor máquina, tá? Mas só isso, nós já temos comprovações de conseguir eliminar diabetes somente com a água, só que num período de 10 meses. Mas a pessoa está em 300 e regular, não é simplesmente baixou e chegou ali. Regular em 80.
Só pelo fato dele parar de tomar o que não é água e começar a tomar uma água fotonizada. E isso acontece, certo? Só pelo fato de tomar uma água fotonizada, que são essas pastilhas que estão aqui dentro. Senhores que estavam com hiperplasia prostática, estavam indo mais de 6 vezes ao banheiro à noite, e em 30 dias eles começaram a ir no máximo uma vez à noite. Então, a água é importante ou não? Não foi dada medicação para essas duas pessoas. Aí, claro, se vai falar mais forte com aquela máquina, nós já tivemos, por exemplo, com aquela máquina doando água, nós já tivemos reversão de leucemia. Então, a água é importante ou não é? Leucemia você sabe o que que é, né? Então, será que a água é importante? E somente água. Não foi nenhum outro tratamento. Então, se eu tenho 70% do meu corpo é água, será que água é importante? E vou dar mais uma deixa para vocês. Vocês viram que eu tomei bastante, né? Não fiquem tomando assim água. Ah, babá. Ah, dá. Né. Sabe por quê? Porque tu faz uma pressão muito grande na excreção de ácido para o estômago, certo? Toda vez que tu bota água no estômago, o que que ele faz? Ele dilui o ácido do estômago e aumenta um pouco o pH do estômago. O que que o corpo tem que fazer? Produzir mais ácido e colocar lá. Então, quando você vai tomar água, tome água. O certo é tomar 200 a 300 ml de água por hora. Passou uma hora, toma um copão. Passou uma hora, toma um copão. Pode ser na garrafa. A garrafa faz eu lembrar que eu tenho que tomar água. Eu só não tenho que estar bebericando. Eu tenho que parar e tomar água. Porque eu tomo um volume de água e o corpo faz essas ações que eu te disse. E sabe por quê? Isso eu acho mais engraçado. Aqui vai ser uma coisa mais técnica. Depois vocês vão pegar no meu pé. Tem muito médico que não sabe. Ele diz assim: como é que uma água alcalina vai fazer qualquer efeito num corpo se o pH do estômago é altamente ácido? Tu tomou uma água alcalina, deixou de ter qualquer valia. Pois é, cara, para escutar isso de profissionais da área da saúde qualificados. Desculpa, tá, pessoal? Mas eu tenho que dizer. Porque o que que acontece? Quando eu boto alcalino no meu estômago, o que que meu corpo tem que fazer? Produzir o ácido, né? Ácido clorídrico. Mas só que reação química é básico na química. Mas infelizmente eu acho que não estudam química. Para eu produzir um ácido, eu tenho que liberar o que do outro lado? A régua é de 0 a 14 e não interessa. Tudo e qualquer produção do meu corpo ele tem essa regra. Para mim produzir um ácido para um lado, eu tenho que liberar um alcalino para o outro. Quando eu libero o ácido para o estômago, eu libero o bicarbonato do corpo, não que eu tomo, compro para botar na cozinha, para o lado da corrente sanguínea. E aí eu alcalinizo quem? Então, quando eu tomo água alcalina, e bem alcalina, eu obrigo o corpo a fazer o quê? Por isso não se beberica, toma mesmo, tá? Toma aí um copo, tá? Um copo bem razoável. Eu obrigo meu corpo a produzir ácido clorídrico, porém liberando bicarbonato do corpo para a corrente sanguínea. E o meu pH sanguíneo, ele consegue ir se mantendo equilibrado no lado sanguíneo. Gostaram de saber disso? Não. E são poucos que sabem.
E eu tomo errado. Eu fico bebericando o tempo todo, gente. Aprendi isso hoje, agora. Que loucura. Exato. Foi muito dito, todo mundo diz que tem que tomar muita água durante o dia. E aí começaram a ensinar. Ah, anda com a garrafa e, cara, vai tomando água, vai tomando água, vai tomando água, vai tomando água. Então tem, sabe, aquilo que eu disse, a história nos disse assim, ninguém falava sobre água. Quando começaram a falar, grande problema é que bota todo mundo no mesmo quadrado. Quando começaram a falar publicamente, eu digo publicamente aí via internet, aí começaram a publicar que as pessoas tinham que tomar muita água, mas não falava que água, que tipo de características, nada. Depois se tocaram, aprenderam mais um pouquinho, ah, mas com pH alto. Aí apareceu um monte de água no mercado com pH alto, mas era a base de sódio, de bicarbonato, era a base de tudo. Em desequilíbrio de minerais. Isso não vale. Não faz bem. Mas como diziam que as pessoas conhecedoras diziam que tinha que tomar água com pH alto, as pessoas procuravam água com pH alto, mas elas não viam a composição. E tomavam água, estou tomando água com pH 9. Mas estava botando sódio em excesso para o corpo, estava botando bicarbonato em excesso para o corpo, sabe? Tinha um monte de erro. Então as pessoas não acabam não entendendo, elas escutam desses profissionais ou escutam da mídia e tentam fazer. E aquilo que eu digo, começou a chegar muita gente para nós achando que estava fazendo a melhor coisa do mundo. Aí estava tomando água em garrafa plástica, PET, tomando água da torneira, mas tomava um monte. Eu digo, olha, eu preferia que não tomasse nada, porque está se intoxicando. Então era melhor desidratar do que fazer o corpo, coitado, penar, né? Então, aí começou. Você tem que falar a verdade é essa. Essas são as características que a água precisa ter. O que que eu posso ter é outra história. Por isso que eu digo para vocês, pessoal, querem me escutar? No mínimo, no mínimo, faça uma boa filtragem na sua casa e coloque dentro de uma garrafa BPA Free ou de outra composição, que não seja alumínio, né? Que também faz mal. Assim, colocando para tirar muito, faz mal. Ou uma garrafa BPA Free, essa aqui é uma garrafa BPA Free, que é livre de bisfenol, parabenos, né? Fitalatos. E coloca pastilhas de fóton dentro. Se você fizer isso, você já fez algo muito diferente para a sua vida. Esse é o mínimo. Ah, eu quero o máximo é aquilo que vocês viram lá, certo? Aquilo é o must, certo? Mas no mínimo façam isso. Você vai estar dando vida para o seu corpo, vai estar fazendo a base para o seu corpo. Como assim? Base hoje foram 2 dias, né? Caindo o queixo do pessoal quando falava de coisinhas tão simples. Tão simples, o beabá. Um passo? Como assim? Pois é, isso aqui? Como assim? Tão básico. Hoje nós vamos, claro, não vou falar tudo de novo que eu falei lá, né? Que as pessoas querem baixa pressão, mas baixa pressão fazendo isso que todo mundo diz que não é para fazer. Pois é, e baixa pressão. Faz isso, o que acontece é aquilo. Foi uma deixa atrás da outra, né, Adri? Mas hoje nós vamos falar de água. Então, a água, gente, é pelo menos isso. Não tem como ter hoje uma água perfeita. Não existe uma fonte que hoje ainda seja pura. Então a gente tem consciência de que a água que chega para você tomar, por filtrar com qualidade ou depois colocar o que é necessário para que ela tenha as características que eu falei: pureza, condutividade, né? Certo? Leveza, porque ela tem que ser fina o suficiente. Aí eu começo a ter vida. E aí depois posso chegar até no antioxidante, que aí é o top das galáxias. Certo? Dúvidas? Per favore.
Dúvidas? Agora vai vir uma montoeira. Agora sim, agora mexi no vespeiro, vai ter dúvida para tudo que é lado. Como assim? O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Digam, meninas, o que que vocês têm de dúvidas? Ah, nenhuma. Puxa vida. Eu já Expliquei falei as demais. minhas, doutor. Hã? Eu já falei as minhas. Nós não temos. Sim, não. E é isso aí. Tu já está fazendo algo muito bom para ti, tá? Ponto e basta. É isso aí. Tu já está fazendo. Pode ter certeza. Eu quero agora tentar entender se os outros também têm essa atitude que tu tem na tua vida de querer botar coisas que funcionem. Doutor Rafael, tem aqui nos comentários, a Helena colocou, né, que seria a água Kangen, né? E a Márcia, que é a Conceição, estou curiosa para saber como fazer esta água. Não, fazer água quente tu não consegue fazer, tá? Porque é uma máquina de eletrólise, é a única hoje no mundo que consegue, tem garantia, tá? Já tentaram fazer imitação, mas E o que que tem acontece? várias imitação. Tem várias imitações, É. mas, ó, essa máquina da Kangen, eu tenho duas até, tá? Eu tenho uma em casa e tenho uma na clínica. A gente doa tanto em casa quanto na clínica, a gente doa água, tá? Que a gente sabe que nem todo mundo pode ter, então acho que é o mínimo que a gente pode fazer quando tem uma máquina dessa é doar. Então eu dou para pessoas que eu vejo que têm necessidade ou pessoas que estão se tratando com a gente. Então, não tem como reproduzir o que ela faz, tá? Porque câmara de eletrólise, o coração do negócio é a câmara de eletrólise, né? E com materiais nobres, eles usam titânio e platina para fazer essa câmara de eletrólise. Então, é um material caro, mas que eficientemente essa é uma máquina que pode ligar de manhã botando água e ela vai estar separando essa água e equilibrando essa água o dia inteiro. Tu pode ligar de noite se tu quiser. Ela não queima, ela não faz nada. Qualquer concorrência chegam a desligar automaticamente depois de alguns minutos funcionando. Aí tu vai ver o que tem internamente, então elas não nem duram, e tu vai ver o material utilizado para fazer eletrólise. Muitas vezes é amálgama. Vocês conhecem o que é amálgama, não? Amálgama? Mal que foi no dente, não é? É. E que foi condenado, não é? Foi condenado, é. E muitas dessas cópias que estão fazendo, porque para ser mais barato, eles botam amálgama. E não botam como placa, eles botam como tela. Então ela faz uma câmara de eletrólise, até ela consegue fazer. Só que ela te entrega porcaria, uma porcaria antioxidante. Olha que troço interessante. Ela te entrega uma porcaria antioxidante, certo? Que não dura. No máximo uns 3 anos. E ela vaza, ela quebra a tela. E tá te entregando porcaria, tá? E não fica ligado mais do que alguns minutos. Se eu não me engano, é 15 a 30 minutos. Ela não consegue passar disso, ela tem que desligar, senão ela dá superaquecimento. O senhor Então, sabe o isso a gente já preço sabe dela do no mercado, a Brasil? gente já entende que no mercado não tem ninguém que faça. Qual é o preço dela no Brasil? A melhor de todas que existe é 26. É, aqui também é caro. É que é em dólar, né? Em termos de valor, ela é maior que no Brasil. No Brasil é mais barato do que nos Estados Unidos. No Brasil, ela é mais barata do que nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos é em dólar. Os Estados Unidos ganham em dólar. Os caras, para mim é mais barato. Mas se comparar em termos de valor, ela é mais barata no Brasil porque ela está subsidiada no Brasil. Mas é boa? Sim, ela é boa. Sem sombra de dúvidas, ela é boa. Mas eu acho que agora, tu no teu caso, não precisa pensar nisso porque tu já está fazendo, né? Tu está fazendo uma filtragem dupla e agora só olha Não teus só para elementos. beber, né, doutor? É para lavar os legumes, tudo eu uso. Sim. Ah, não, essa máquina ela tem
A água 11,5 ela tira agrotóxicos dos alimentos, né? A 2,5 mata bactérias, pode até matar os alimentos também, mas ela mata bactérias em 30 segundos. Ah, a outra hidrata, a outra é o melhor limpador de vidros, que é a 4,5, e a 9,5 é a que se toma, com toda a qualidade. Então, claro, essa vantagem se tem, né? Pode botar até magnésio, a K8 mesmo permite que eu bote magnésio e ela faça água magnetizando. E tu nem sente o sabor do magnésio, é o melhor magnésio segundo o doutor Magnésio, né? Que infelizmente até faleceu aí um tempo atrás. Mas o cara que mais conhecia de magnésio, ele disse que o melhor magnésio que existe para ser tomado é o da máquina. Porque ela mistura de uma forma em que o próprio antioxidante, a própria leveza da água conseguia levar o magnésio para dentro das células com mais precisão. E inclusive para o cérebro. Como essa água ela passa pela barreira hematocefálica, por isso eu peguei pessoas com pêndulo de cabeça que não paravam e ainda estava, além de com pêndulo de cabeça, estavam com labirintite. Aí a pessoa não fazia mais nada na vida, né? Chegou para nós assim, eu disse que a única coisa que eu vou te dar é água. Água antioxidante, que ela vai entrar, vai passar a permear a barreira hematocefálica e vai tirar a inflamação do sistema nervoso central, que é o que está fazendo o pêndulo de cabeça. E a pessoa, uma semana tomando essa água, ela ficou sem um pêndulo de cabeça e sem a labirintite. Então, é um outro mundo quando a gente se envolve com coisas que funcionam. Mas é aí que eu digo para todo mundo: ah, eu preciso dessa máquina, que é uma máquina no valor mais alto. Cara, no início tu não tem essa máquina, mas pelo menos tu faça uma boa filtragem. Pega velas que têm elementos filtrantes capazes de, como prata coloidal, carvão, quer dizer, elementos que possam realmente fazer uma boa limpeza da água, e aí tu coloca as pastilhas de fóton. Cara, só isso aqui vai transformar, assim, ó, a tua água em algo muito melhor. Muito melhor. Não é pouco, é muito melhor. Eu já vi transformações, já vi pessoas melhorando com isso. Agora, claro, eu tenho uma leucemia. Bom, aí é a água Kangen. Eu tenho um câncer de intestino. Bom, aí pode ser outras coisas, mas vamos lá. Se puder ter a água Kangen. Aí é outro mundo, tá? Vamos lá, pessoal. Eu quero dúvidas, eu quero responder, eu quero ver se vocês me alfinetam e eu consigo responder. Se eu A não conseguir, Wanda quer tá? falar, Wanda? Abre teu som e fala o que você está segurando. Boa noite. Eu tenho uma Vai. garrafa que tá escrito Ion Baus, e tem uns desenhinhos aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Sim. Eu queria saber se é o mesmo que ele falou de prótons, eu não entendi. E ela Fóton. tem dentro umas bolinhas dentro, assim. Uhum. Qual é a água que tu põe aí dentro? Eu ponho água da fonte. Eu sou de interior, água de mina mesmo, mas eu filtro a água em filtro de barro. E Tá. depois E eu a coloco tua, aqui. e a tua água, ela chega a deixar aquela crosta que eu falei na chaleira, alguma coisa parecida, não? Não, a água é bem leve, É leve. sim. Uhum. Tá. E aí eu diria o seguinte, que para mim é comprovado, japonês é esse tipo de fóton aqui. Eu já vi várias outras coisas serem comercializadas e não atingiu. Essa tua eu não conheço. Eu olhei assim, não conheço. Conheço Essa algumas. daquela marca tá escrito Energy. Até eu tenho um colchão que faz massagem dessa mesma marca, é da Nippon Flex, é japonesa também. Não, não é Não sei. japonesa, não. Não Nipoflex, é? não, Nipoflex é brasileiro, tá? Não By é Nippon Nipoflex. Flex. E eu comprei Nipoflex, por japonesa. pois é, porque na realidade o pessoal que fez a Nippon Flex, tá? Eles trabalharam na Kenkopato, que é japonesa. A Kenkopato é japonesa. E eles são brasileiros de dentro da Kenkopato que saíram e fizeram a Nippon Flex. Desculpa, Eu tá? tive colchões Kekopato também. Eu comprei há muitos anos atrás. Eu tive eles
e parecia agulha na cama, né? E tanto que demorou um tempo, eu já resolvi trocar. Eu conhecia a Kenkopato há muitos anos. Eu tenho até um aparelho, por quanto eu comprei vários colchões, né? 4 filhos e um de casal. Eu ganhei um massageador com íons, Fóton. com fóton. Íons negativos, fótons, isso aí. Sim, eu tenho um massageador manual, assim, que quando eu ganhei ele, falaram que ele tinha o peso certo que fazeria a massagem certa, né? Sem peso, assim, Quantos anos excedente. atrás? Ai, deve fazer uns 20 anos, bem E, lá atrás mesmo. e se tu testar esse teu colchão de 20 anos, ele ainda vai estar entregando fóton. E é o único que faz isso. Se tu pegar na Nippon Flex, em um É. quarto desse tempo ele já não entrega mais. Vai ser muito bom no início e depois, infelizmente, deixa de ser. Nossa, e eu já descartei eles há muitos anos. Olha, foi uma perda, então, né? Ele é E eu mais conheci firme? ele. É, ele é mais firme. Hoje não, hoje tu pode escolher. São mais firmes, sim. Mas só que assim, ó, é a única empresa que a matéria-prima deles dura. Tem colchões aqui em Porto Alegre de 42 anos e foram testados. Até hoje entregando fóton, até hoje entregando a fotonização necessária. Eles não perdem o fóton. É, japonês é uma coisa assim, bem confiável mesmo, né? Exatamente. E essa empresa que tu citou é uma das concorrentes, é até uma das melhores que tem, tá? Das concorrentes é uma das melhores que tem. São oriundos lá de dentro, lá do início, mas do início. Pegaram só um período, saíram e começaram a fazer os seus próprios produtos. Ah, Só que a matéria-prima não é originária do Japão, não é do mesmo local. então já não fica muito bom, né? Certo, muito obrigada. Eles vão te entregar a fotonização, sim, tá? Nos primeiros anos, mas acaba perdendo. Infelizmente, é isso que os testes nos dizem. Eles acabam perdendo. Mas são melhores que muitos outros, porque se tu for olhar para esse lado desse mundo de colchões tecnológicos e tudo mais, hoje deve ser lá quantos mil fabricantes tem. Tudo porque quem trouxe foi a Kenkopato e aí espalhou e como pegou, foi uma febre e funcionava. Eu conheço, por exemplo, pessoal lá de trás, os primeiros colchões, que os caras que lavaram de vender colchão, porque, por exemplo, pessoas que tinham epilepsia deixaram de ter epilepsia só por deitar no colchão. Verdade. E Então, eu as tive o pessoas que privilégio de viram, ter que eles. conheciam essas pessoas com epilepsia, por um exemplo, tá? As pessoas ao seu redor que conheciam as pessoas que tinham epilepsia e elas pararam de ter, todos compraram. Ah, sim, Então era uma febre, por isso abriu os olhos de concorrência. E aí os outros começaram a querer imitar. Vamos ganhar também, vocês ganham, nós também vamos ganhar. Não é bem assim quando tu tá falando de algo que tem tecnologia e tem que ter matéria-prima pura. Então nem sempre tu consegue imitar. Muitas vezes tu faz uma cópia, infelizmente, não tão bem feita, porque tu não vai nas mesmas origens, até porque não tem acesso às mesmas origens, né? Essa é a grande verdade. questão, Muito tá? obrigada. Mas, assim, ó, te respondendo, eu não conheço essa aí, tá? Conheço o fabricante, tá? Eu conheço o fabricante. Não conheço especificamente a água deles, tá? Então, eu te diria essas pastilhas aqui, porque eu sei que dura. E eu tive resultado em tratamento de idoso que estava indo mais de 6 vezes por noite. Tá? Isso aí são respostas minhas, ninguém me falou. Mais de 6 vezes por noite foi dada uma garrafinha com essas pastilhas dentro. 30 dias depois, ele disse que a gente deu água benta para ele. Porque ele ia mais de 6 vezes no banheiro por noite. A mulher já estava alucinada, porque toda vez que ele levantava, ela acordava. E ele alucinado, porque tantas vezes que ia no banheiro.
Aí ele começa a tomar uma aguinha e 30 dias depois ele estava indo no máximo uma vez só no banheiro. Era uma alegria total, né? Tanto da mulher quanto dele. Aí ele chegou dizendo que a gente deu água benta para ele. Não, foi as pastilhas que funcionam e faz o que tem que fazer, né? Aí também, como eu disse, tivemos aí questões de diabetes que diminuíram, só que é com mais tempo de uso, que também regularam, só com as pastilhas. Agora, claro, quer falar, como eu disse, e sou sincero, eu tenho que dizer o que é verdade. Quer falar de leucemia, por exemplo, então tem que ser aquela outra água que aí a máquina faz algo muito diferente, certo? Mais pergunta? Tens mais alguma pergunta? Wanda, pode falar. Ah, não, era só essa dúvida mesmo com essa garrafa minha aqui, que eu fiquei assim um pouco curiosa de saber se ela funcionava mesmo. Eu não conheço especificamente, eu não posso dizer que sim ou que não. Eu posso dizer dessa aqui, mas dessa eu não posso falar. Se eu Eu disser que tenho é, ela só que já há o fabricante muitos é anos, dissidente, né? Hã? muitos. É, eu tenho ela há muitos anos já. E para comprovar mesmo se é eficaz, só fazendo É, testes, né? pode fazer testes, exatamente. Tem testes específicos que tu faz, né? Dá É para isso, fazer. Tem dá mesmo. dispositivos que consegue fazer. Denise, pode falar, Denise Barcelos. Sim. É, oh, meu Deus. Hã? Agora tu fechou o som. Isso. Enquanto ela abre o som, deixa eu só colocar mais uma pergunta que está aqui no chat. Vai apertando aí, Denise, até abrir o som, tá? Que está fechado. A Conceição pergunta qual a marca da garrafa com pastilhas e onde encontrar. Olha, eu deixo com vocês direto aí eu passo para vocês aonde encontrar. Aí tu passa para ela. Uhum. Que está lá no nosso grupo também, Ela tá no Conceição. grupo? Então tu já tem Eu lá não sei outro. se ela entrou no grupo, mas eu acredito que sim, no grupo de terapias, onde a gente está falando da Kenkopato e da tecnologia da Kenkobio, que é Isso aí. justamente essa tecnologia que vem a garrafa, que vem os fótons, né? Então, lá no grupo, você pode daí chamar a Adri, que a gente vai dar um jeito de chegar até você, tá? São produtos que, com o tempo, a gente pretende pôr no site, só que ainda nós não temos essa tecnologia de colocar no site. Mas nós vamos chegar lá. Mas são produtos que a gente justamente está trazendo para a equipe com oportunidades de descontos e de qualidade, né? Por isso a gente está falando a respeito disso. É isso, né, Adri? Sim, posso falar? Pode. Pode. Vai lá, Eu Denise. eu fiquei numa dúvida assim. O fóton não é que ioniza a água, são coisas distintas, é isso? Não, esse fóton dessa garrafa ele ioniza também, Ah, certo? Esse fóton sim, tá? Então esse porque ioniza. Ele não coloca o hidrogênio. Então, esse das pastilhas, a única coisa que ele não faz é quebrar a molécula da água para colocar uma só, joga a outra fora e coloca uma molécula de hidrogênio dentro da composição da água. Então, a única coisa que essas pastilhas não fazem é isso, é hidrogenar. Ionizar elas fazem, elas não hidrogenizam a água. mas então aí quando é ozonizada, é porque aumenta uma molécula de hidrogênio ou de oxigênio? Não, 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 não de confunda. hidrogênio, É eu que tô lá no fazendo início me confusão. falaram de ozônio. Não, o ozônio só ele pega o oxigênio, que é Ah, o, né, o oxigênio é O2, ah, quebra a molécula e agrega uma a mais no trio. Então fica O3, três moléculas de oxigênio. Mas isso, eu disse, eu fui muito claro no início. Nem gosto muito. Se tivesse que fazer uso, eu tenho, por exemplo, não tomo. Eu tenho máquina de ozônio para tratar pessoas com oxigênio, cilindro, que é esse eu acho que é correto. Com o cilindro de oxigênio, que o oxigênio é puro,
passa por uma máquina medicinal, que ela é toda lacrada e toda com componentes internos para uso interno do ser humano, certo? Eu não gosto de filtro com o ozônio. E aí eu ozonizo uma água, um copo, toma um copo por 21 dias. Mas se as pessoas, pá, mas então eu vou comprar um troço desse para ter? Não, eu tenho uma máquina de ozônio e não uso ele dessa forma. Eu prefiro usar a Então, máquina de água que eu tenho, que é muito melhor. hum, Eu não uso o ozônio. Então, vamos lá, vamos tentar explicar para tu entender. Esquece ozônio, hum, esquece ozônio. Ou tu tens filtro de água qualificado. Aí eu tenho uma água filtrada, bem filtrada. E aí coloco pastilhas fotonizadas, que me entregam o quê? Que elas fazem o quê? Quebra os clusters da água, libero para a água ser uma água mais fina, certo? Para que ela consiga entrar nas minhas células e tirar toxinas dela. Entrega um infravermelho longo e íons negativos, ionização, certo? Então, isso essas pastilhas fazem, certo. Eu entendi. É, certo? no, Ou no- eu tenho uma máquina de eletrólise e coisa e tal, que nem eu mostrei da Kangen, que aí é um outro mundo, sim, mas tá? quando a necessidade. Porque um tempos atrás, a Jaqueline falou para eu fazer um tratamento com ozônio, né? Ozonizado. Que Jaqueline, a E minha? sim, senhor. A minha Jaque? Sim, Mas é um tratamento com ozônio, não com mas água, porque a gente não indica então, com mas água, aí dificilmente. tem que ser um profissional que tenha já esse A ozônio para máquina. fazer a aplicação. É Isso, isso? não, mas aí são aplicações terapêuticas com ozônio. Sim, foi o que ela me orientou. Eu tenho Isso, corte, tá. eu tenho Mas corte. isso não tem nada a ver não tem nada a ver com a Não, água, não. né? Eu estava fazendo confusão. Então tá Isso. bom, obrigada. Muito obrigada. Não, que isso, pode perguntar, por favor. Eu só quero entender para poder explicar. E aí eu gosto de explicar bem direitinho. Ainda bem, obrigado. Então, aquilo que ela te disse em outro momento deve ser para alguma aplicação sistêmica, né? Para um Sim, tratamento específico de algum problema que tu tem. é Só isso. não é com a água. Provavelmente ela não falou para ozonizar a água. Correto, Tá Denise? certo. Certo, O eu, que- eu desliguei o Se microfone. tu quiser dizer o que é que tu tem, eu posso te explicar qual é o tratamento. Ixi, Não. cadê o bicho aqui? Não sabe o que é? Peraí, tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Ué, eu não sei o que eu apertei aqui. Não, foi um assunto específico. Eu comentei que eu tinha, dentro de uma aula de vocês, que eu tenho o cóccix quebrado, né? Uhum. E tem dor, umas coisas assim, né? E ela sugeriu que eu fizesse, então, uma aplicação de um tratamento com Ozônio. isso, foi isso. Ozônio. Sim, É, aí a aplicação de injeção de ozônio ali na região do cóccix, sim, tá? Mas, porém, hoje tem outra solução. Aí eu não sei onde tu mora, não sei onde tu tá, não sei nem se tem profissional de ozônio por aí. Mas a solução é um Ginkgo. O Ginkgo tu coloca, tu não injeta, tu não tem dor nenhuma, tu coloca ele nem sente que funciona, tu coloca ele na tomada e coloca ele aí no teu cóccix, ele vai tirando a tua dor, ele vai tirando a inflamação e vai regenerando essa região. Aí é um outro equipamento. É um equipamento que tu pode ter em casa, qualquer um pode ter. O ozônio tem que ser um profissional a colocar, né? Eu faço muito, faço aplicação todo dia, né, com ozônio. Mas hoje até diminuiu bastante por causa do Kenkobil, que é uma tecnologia japonesa em que ela é um eletromagnetismo com inversão de polaridades. Ele inverte a polaridade entre positivo e negativo, sul-norte, né? 60 vezes por segundo. É como se fosse 60 agulhas de acupuntura sendo aplicadas por segundo por ponto que ele toca. Só que tu não sente agulhada nenhuma, é zero agulhada, é só a intenção, é só esse movimento que ele faz,
ele vai gerar mais oxigênio na corrente sanguínea, mais circulação, vai dar mais energia para a mitocôndria, vai regular o eixo endócrino e vai fazer o corpo produzir mais beta-endorfina. Consequentemente, tu ameniza a tua dor. Ela vai tirando a inflamação da região, mas ao mesmo tempo vai tirando a dor. Então, ele é fantástico. Fizemos vários testes agora nesses 2 dias com a Adri, de cair o queixo assim das pessoas, puxa, vem com dor, bota uma vez ele, mas e cadê a dor? Que maravilha. Eu tenho Entendeu? tanta dor em tanto lugar que você não tem ideia. Então não é só para dor, tá? Ele ajuda em vários quadros. Nós temos questões com esse equipamento assim de melhoras de diabetes, por exemplo, é imediato, aí não é a água, né? Aí é ele mesmo fazendo o trabalho e ele muda a pessoa já na primeira aplicação. Autismo, Visão, visão, dor, pressão, dores, câncer, dermatites. dermatites, me ajuda aí, porque é tanta coisa, eu já falei tanto Tá. ontem, hoje. Doutor Rafael, Deixa, a gente já está passando aí de deixa, quase Maria 2 horas. Alice, Por deixa eu dizer favor. uma coisa que ele funciona é que o doutor Rafael não cansa a gente. Eu já falei no início, né, que o doutor Rafael está com uma correntinha de fótons, gente. Aqui, É ó. Eu maravilhoso. não, eu não, eu não deixo de usar, né? Isso. Nós Mas a viajamos gente quer segunda-feira, 3 horas, fizemos 2 apresentações de, eu acho, 4 horas cada uma delas cada uma, na segunda. A mais Adi chegou de Mogizinho. noite, eu lá, com todo o pique, ela disse, mas como é que tu tá em um pique, cara? Como é que tu ainda quer? Por mim, se tivesse que virar à noite, não tem problema, não. Eu viro à noite falando, não tem problema. Aí, no outro dia de manhã, nós, né, de novo a apresentação, vim de lá para cá, numa chuva, começou a cair, quanto mais para cá, mais chuva tinha. Cheguei aqui, tô aqui com vocês, ó. E tô tranquilo, ó. Muitas vezes só o que pode faltar é sair. Eu digo, pá, é tanta coisa que ele ajuda que daqui a um pouco pode falhar as coisas, né? Mas é câncer, é diabetes, é autismo, é Down, para Down, né? É para, olha, cara, é uma enormidade de coisas que a gente fica tão feliz, né? Que a gente consegue ajudar pessoas em tudo quanto é lugar, com uma Doutor tecnologia Rafael, simples, mas eficiente. eficiente. Simples e eficiente, como as suas palavras, né? Nós vamos cortar o senhor agora, nós vamos bloquear o seu som, tá? O senhor foi bloqueado. Mas eu quero dar os parabéns porque a gente iniciou a sala com 15 pessoas. E depois de quase 2 horas, a sua fala calma, interessada, explicativa. Agora eu vou começar a falar, tá? A gente vai mais 2 horas. Todo mundo ficou aqui. Todo mundo ficou aqui. O máximo que a gente levantou, acho que foi como eu buscar ali um copo d'água, porque esqueci de pegar antes. A gente quer agradecer. Até vou pausar